cantou passarinho, porque eu vim sozinho. Eu, a viola e Deus, vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Cheguei bem cedinho, a viola, eu e Deus, esperando encontrar o amor, que é das velhas toadas canções, feito as modas da gente cantar, nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão deixa marcas no meu coração, e nas palmas da mão e do pé os catiras de uma mulher. Essa hora da gente se embora é doída, como é dilurida. Eu, a viola e Deus. A poeira do velho estradão deixa marcas no meu coração, e nas palmas da mão e do pé os catiras de uma mulher. Essa hora da gente se embora é doída, como é dilurida. Eu, a viola e Deus. Estamos começando mais um Versos e Preces. Um abraço, amigo e amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que nos acompanha pela TV Horizonte, TV Pai Eterno por todo o Brasil e Rádios América, Cultura de Belo Horizonte, Rádio Educadora em Coronel Fabriciano e todo o Vale do Aço. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nosso grande amigo João Araújo. Você falou até uma brincadeira, né? João, lembra de A? É, brincadeira antiga com sobrenome, né? Do ar é Araújo, do mar é Marujo, né? Eita. Prazer estar aqui, Dom Vicente. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe. Abrimos aí com uma excelente canção, né? Abrimos com Eu, a Viola e Deus, né? Que eu trouxe especialmente para o programa. Pensei no programa, o que eu posso trazer. E também porque eu sou muito fã do meu padrinho, Rolando Boldrin, né? Que sempre me recebeu bem. Então, assim, sobretudo programas de televisão. Eu lembro logo do Boldrin, as alegrias e os caminhos que ele já me abriu. Aí vem trazer essa energia para vocês. Você já pensou se a gente conseguisse trazê-lo aqui? A produção está aí escutando. Eu consegui trazê-lo exatamente em 2014. Ele fez um show comigo aqui em Belo Horizonte, que bacana, né? Que bacana. E tá na hora. Vamos ver, quem sabe. O mundo é redondo, né? O mundo dá voltas. O mundo é bom, né? Então, quem sabe, de repente ele volta, a gente pode fazer alguma coisa de novo, né? Nós vamos aqui acolher mais um amigo, uma amiga que enviou para a gente, para o quadro Amigos do Versos e Preces, um vídeo dos nossos telespectadores. Vamos acompanhar? Oi, gente, meu nome é Thaís e, bom, uma coisa que eu gosto de fazer é desenhar, então eu vou mostrar alguns dos meus desenhos para vocês. Então, aqui eu tenho alguns dos meus desenhos. Esse aqui eu tentei fazer o Walter White de Breaking Bad, Mulher Maravilha. Aí tem mais alguns aqui. Às vezes eu tento fazer um mais realista. E tem outros também. Então esses foram os meus desenhos. Espero que vocês tenham gostado. Participe você também do Amigos do Versos e Preces. Envie um vídeo para nosso WhatsApp 31996428473. Convido você, a gente, a refletir um pouquinho a palavra de Deus, nosso momento proclamar a palavra. Nós estamos entrando na 18ª semana do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem,
quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A partir do pedido, mestre, fala para meu irmão repartir a herança comigo, né? Que curiosidade, coisa antiga essa questão da herança. Jesus conta uma parábola, história que envolve a terra de um homem rico produziu grande colheita e ele pensou: o que vou fazer? Construiu maiores depósitos e decidiu tranquilamente viver sua vida no meio de suas riquezas. E Jesus disse, mas ele não sabia que naquela noite sua vida seria recolhida de volta. Veja o perigo do acúmulo, a perda da gratuidade. Hoje nós temos esse problema que é uma verdadeira, enfim, são organizações financeiras com altíssimos poderes que concentram riquezas a partir de sonegação fiscal, exploração dos trabalhadores, promovem verdadeiros crimes contra a natureza e o ser humano por conta dessa palavra, o acúmulo. Vou encher os meus celeiros para depois eu viver feliz. Não existe vida feliz sem justiça. Enquanto tiver um pobre nessa terra, nós não podemos falar que nós somos uma cultura feliz. E hoje, olha só no Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome. Imagina os refugiados por guerras, as pessoas que estão nas ruas, não tem teto, não tem trabalho, não tem casa. E quantos estão... Hoje mesmo uma pessoa me disse, olha, 50 famílias no mundo detêm riquezas aí equivalentes a outros 50% da população mundial. A palavra de Deus nos alertando. Não podemos esquecer que a nossa vida é passageira. Não é o acúmulo que a gente leva, mas é o bem que a gente faz. Pense nisso e vamos viver a palavra. Só ser nascido em Minas não faz ninguém ser mineiro. Gente nasce todo dia, em todo lugar. Porém, mineiridade é coisa de incorporar. Não é um atestado de nascimento. É pouco mais pra cima, comportamento. Estilingue, canivete, vara de pescar. Simples assim, feito um voo de passarinho. Prosa sem pressa, pra que apressar? Devagar, é devagar, é viajar sem sair do lugar. A pressa é do apressado, chegar sempre atrasado. Mineiro não urgente, é
é simplesmente gente. Gente nasce todo dia, em todo lugar. Porém, mineridade é coisa de incorporar. Não é um atestado de nascimento. É pouco mais pra cima, comportamento. Estilingue, canivete, vara de pescar. Simples assim, feito um voo de passarinho. Prosa sem pressa, pra que apressar? Devagar, é devagar, é viajar sem sair do lugar. Estamos de volta com Versos e Preces, hoje recebendo aqui essa grande figura, João Araújo. Muito obrigado pela sua presença, João. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre tanta coisa boa que você trouxe para apresentar. Começamos por onde, João? Então, rapaz, eu até recentemente estava fazendo uma reflexão e eu comecei muito a minha carreira por causa de leitura. Sim. E na minha época, quando eu tinha ali pelos 12 anos, eu lia muito. E gostava muito dos personagens João, né? Por causa do meu nome. Então tinha um presidente chamado João, tinha um papa chamado João e tal. E tinha um livro grande que tinha um outro João que escrevia lá também. E um personagem desse livro, ele falava assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse negócio assim meio que me deixou obcecado. Que é também de João, Evangelho de João. O livro grande chama Bíblia, o escritor João é o João Apóstolo e o personagem é Jesus Cristo, né? Então, aquilo quando eu li, eu falei, olha, que legal. E eu fiquei meio, até hoje, confesso, um pouco obcecado com a verdade, com a busca da verdade, e que eu encontro na literatura. Então, a minha carreira, que são 14 CDs, são 5 DVDs, um livro, 3 EPs também na internet, que é bastante longa, né? Ela sempre se baseou nisso, em literatura. Tinha sempre alguma coisa da música ligada com a literatura. A minha história sempre foi essa. Para culminar agora, que é um momento muito alegre, que eu estou chegando ali agora, que eu acabei de lançar a minha primeira monografia no formato acadêmico, a BNT, onde eu pude fazer um outro tipo de literatura, mas também baseado em leituras e fontes e referências, e descobri um monte de coisas sobre essa viola, né? Eu sempre tive, a partir do momento que eu comecei a produzir CDs, que foi em 2000, eu sempre produzi muita coisa relacionada à viola e à literatura, sempre, a vida Você inteira. é daqui de Belo Horizonte? João? Eu sou de Contagem. Ah, Contagem. Contagem aqui pertinho, né? Aqui tem 2 CDs, né? Tem o João Araújo, Lagoa do Peixe. Eu trouxe algumas amostras, né? Não ia trazer tudo para cá, mas eu trouxe algumas amostras. Eu trouxe o Lagoa do Peixe porque é viola na música gaúcha. Eu trouxe o Viola Brasileira em Concerto, que é a música erudita, vamos chamar assim, tudo solado por viola, aí com vários convidados. Homenagem a Renato Andrade. Exatamente. Então, assim, porque eu me caracterizei em fazer o além da chamada música caipira. Por quê? Porque na música caipira já tinha muita gente que faz. Então eu falei, onde é que tem o que não tem muito feito? Então eu fui por esse caminho. Eu fiz um trabalho chamado Pesquisa Viola Urbana, pesquisa ainda não acadêmica, mas informal, jornalística. O Pesquisa Viola Urbana foram 4 CDs e 2 DVDs, um deles é esse que eu estou trazendo aqui de presente para vocês, que já é um CD onde eu estou tocando, cantando, músicas próprias, músicas de terceiros e com uma pequena orquestra. Uma orquestra lá de Contagem também, da minha cidade. E que eu tive essa oportunidade de fazendo trabalhos diferenciados, entendeu? O meu investimento sempre foi em fazer a viola em outras coisas além do caipira, né? Explorando essas coisas menos exploradas. Essa é a pesquisa, então. Você ainda está trabalhando nela? Não, a pesquisa da viola urbana é um texto jornalístico, que a ideia era escrever sobre a viola e com as músicas fazer as pessoas se interessarem pela leitura. A pesquisa minha agora chama Linha do Tempo da Viola do Brasil, acadêmica, uma monografia, onde eu consegui fazer todas um apanhado de citações à viola desde o século XVI.
desde os nossos queridos jesuítas que aqui chegaram, foram os primeiros registros escritos, onde tinham instrumentos chamados de viola. Então eu comecei a pegar toda essa lista. Porque a gente lê, um fala de um bocado, um outro fala de outro, eu falei, vamos colocar isso tudo num lugar só? E aí fui fazendo, todas as pessoas fizeram, fui conferindo os livros também, os livros citados eu os lia e os leio ainda, né? No original, para ver se lá está escrito o mesmo viola, então vem um monte de surpresas. Aí vem século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XXI. Você fez uma enciclopédia da viola. Foi um trabalho assim bem legal, mas pessoal, mas como é que você fez? Olha, quando eu consegui, porque eu ganhei uma bolsa, né, do Estado, da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, peço licença para dar o crédito, porque é sempre importante, pela lei Aldir Blanc, eu ganhei uma bolsa de pesquisa inacabada. Mas, na verdade, é uma pesquisa de 18 anos, porque eu já lia muito, como eu disse, há muito tempo. Então, eu lia e guardava aquilo ali, isso aqui fala de viola, interessante. O que eu fiz nesse ano de 2021 foi compilar isso daí e indicar as referências. Então, não é que eu cheguei e fui fazendo isso tudo de uma vez por todas. Em 18 anos, eu fui lendo, e até hoje não parei de ler sobre viola. E aí, quando chegou em 2021, vamos organizar. Aí comecei a organizar por século, por fontes, quem que foi, dando o nome todo direitinho, qual foi o padre que falou, qual foi o livro que ele escreveu. Fui ler tudo isso daí e fazer a anotação acadêmica, né? O próximo passo agora, se Deus quiser, vai ser fazer um livro, aí já contando uma linguagem mais tranquila, né? Que a linguagem acadêmica às vezes é meio chata, né? Da pessoa normal, da pessoa que não está acostumada. Então fazer isso de uma forma de um livro, porque tem muita coisa que eu descobri lá, que Dom Vicente... Faz parte da alma do brasileiro. E eu nunca vi ninguém falar sobre a viola. Eu vi muita história sobre a viola que eu não vi nos livros. E eu vi nas literaturas e nas pesquisas, nos estudos que também foram fonte, muita coisa que não é dita no dia comum. Eu fiquei curioso agora. Muita coisa. Tenho pelo menos um exemplozinho para trazer. Por exemplo, vou ler o livro depois. Não, lógico, mandar. Olha, tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, todo mundo fala a viola caipira. Tá. E todo mundo acha que a viola caipira é a viola que o José de Anchieta, né, o Dom José de Anchieta, falava sobre ela nos escritos dele lá no século XVI. Né? Mas não é. Não é, porque era outro tipo de viola. Essa viola com esse formato, desse jeitinho, não existia. E aí eu fui descobrir que o termo viola caipira só começa a ser usado aqui no Brasil como nome de um instrumento na década de 1970. Opa. É de 70 para cá. E é exatamente quando começa a aparecer o estilo que a gente chama de hoje de sertanejo universitário. O sertanejo universitário cresce a partir de duplas chamadas caipiras, tira a viola do contexto, começa a colocar guitarra, bateria e baixo. E a viola fica na mão de quem? Fica na mão dos antigos caipiras, e tinha um muito famoso até hoje, chamado Tião Carreiro, que era de uma gravadora. Então, o Tião Carreiro, não, Tião Carreiro era o maior nome de uma gravadora que ganhava dinheiro. Então a gravadora teve a ideia, vamos começar a colocar um nome de viola caipira que liga o seu estilo, separa do sertanejo universitário. Então o sertanejo universitário querendo ganhar dinheiro, e a viola caipira querendo ganhar dinheiro também. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é lícito. Mas é só aí que nasce. É só aí que essa viola é chamada de viola caipira. Antes, 35 anos, Cornélio Pires falando de cultura caipira, ele nunca chamou a viola de viola caipira, ele chamava de viola. Entendeu? Então isso é uma coisa bem interessante. Ah, João, muda a história do mundo? Não, não muda nada. Mas é muito interessante porque você vai para pessoa simples do interior e fala assim, ah, não, porque o Zé de Anchieta tocava viola. Eu falo, peraí, meu amigo, não é bem assim não. Ele tocava um instrumento chamado de viola, mas era diferente, não é a viola caipira que você conhece. E uma outra coisa muito séria, que eu já tinha olhado e agora eu tenho como comprovar na literatura, para encerrar, é que não existe só o modelo viola caipira. Existe o modelo viola caipira, existem mais 7 ou 8 modelos por esse Brasil. E as pessoas, de uma maneira geral, que a gente chama de estereótipo, né, que vai para a mídia, que vai para um monte de lugar, eles falam só da viola caipira. E os outros instrumentos, as outras violas que estão na nossa história há muito mais tempo, elas estão se perdendo. E aí que é um problema. Porque a gente está perdendo um tesouro aqui, enquanto esse está ganhando dinheiro. Torna a dizer, ganhar dinheiro não é problema, né? Mas tem o nosso tesouro cultural, a nossa verdadeira viola brasileira, que está aí em 7, 8 modelos distribuídos pelo Brasil inteiro e que é muito pouco falado. Uma riqueza muito grande. Uma riqueza cultural. Esse instrumento acompanha... Os jesuítas chegaram aqui em 1549.
certo? De lá para cá, há registros de instrumentos chamados viola. Não existia violão, não existia cavaquinho. O instrumento que as pessoas carregavam eram chamados de viola, ou então eram violas, como em Portugal. Então você imagina, toda a história do nosso país foi contada por trás desse instrumento. E ele está presente. Eu tive essa oportunidade de poder ver em cada ponto. Pesquisa muito grande. O senhor falou que não era para falar muito, aí o senhor começa a pedir. Não, mas deu tempo. E aí a gente pode fazer mais uma música? Vamos escutar então a viola. Vamos escutar a viola aqui. Ou a viola caipira. Vamos fazer... Caipira. Qual que eu vou fazer agora, hein? Vou fazer uma música que eu fiz, aí já uma coisa já mais que eu também preparei para o Versos Versos e Preces, que é uma música que eu fiz pensando num passarinho que estava tocando, então a poesia ou é o passarinho falando ou sou eu, aí vocês decidem quem vocês acham. Ela se chama Cantarim. Canto a chegada do sol da manhã, um louco afã do viver. Basta ao nascer um azul e um chão, canto um refrão sem querer. Eu dobro o canto quanta nota, nem sei refazer. Liberdade é crer que o canto é pra Deus, mesmo preso na gaiola, saber. Pode um canto ser mais livre que o meu. Eu canto a vida, canto o dom que aprendi, desenvolvi. O que eu vi, o que eu não vi, inventei na hora. E cortadas minhas asas, voei, voei. Pode um canto ser mais livre que o meu. Essa é de abraçar corações. Há quem acredite ser em mãos que acordam os sons de uma viola, mas realmente da viola acorda o som, é o coração, é o coração. Se o coração abraça o bojo de uma viola, como quem abraça o corpo de uma amada, som nesse abraço sempre tem neste abraço nascer de poesias, canções, tem alegrias e saudades. Tem neste abraço nascer de sons, poemas, canções, alegrias, saudades. E o violeiro que abraça com o coração a viola, desperta por onde passa as mais pungentes histórias, com sentimento da vida, com alegrias tão soltas, de saudades tão intensas, por lembranças nem vividas, com sentimentos da vida, com alegrias tão soltas, de saudades tão intensas, por lembranças nem vividas. E assim vão nascer mais canções de abraçar corações, um
numa roda da vida. E assim vão nascer mais canções de abraçar corações numa roda da vida. De volta aqui com Versos e Preces, infelizmente já é o último bloco, João Araújo. Pois é. Tudo que é bom, diz o povo, que dura pouco. Eu com as suas modas, suas violas, suas canções, histórias, e eu tenho certeza que sua pesquisa vai trazer muita coisa boa pra gente, tá? É, verdades tem, né? Já Agora falou das vamos ver. pesquisas que está fazendo, você vai trazer muitas bifurcações, né? É, porque sim. você pode fazer um livro, um recorte, Se enfim. Deus quiser. Eu acho que o mais importante é a reflexão, porque muita coisa vem sendo dita, né? A gente está aí com 200 anos, né, da independência do Brasil. E muita coisa aconteceu nesses 200 anos que talvez, pelo menos eu entendo, que seja a hora de repensar algumas coisas que já foram ditas, da maneira como foram ditas, né? E nós viemos também agora de uma pandemia. Então, acho que a reflexão é o mais importante, né? Reconsiderar essas fontes, reconsiderar escritos, reconsiderar as verdades, eu acho que vai fazer parte, né? Não só por causa do meu trabalho, alguma coisa assim, eu acho que vai ser uma tendência natural da sociedade, né? Eu penso também que, assim, até em nossa igreja a gente tem refletido muito isso, até a partir de uma provocação do Papa Francisco, que nós estamos atravessando uma crise global. Sim. Que é uma crise socioambiental, não é só humana, mas é também planetária. Sim. E aí a pergunta que a gente faz é essa, básica, né? Como é que vai ser daqui para frente a nossa relação, até rimou, né, com o meio ambiente? Sim. Como é que vai ser? Do jeito que está, a gente já percebe que tem muita coisa que precisa de ser reparada e ressignificada. Então, eu acho que voltar às fontes é um dos pontos fundamentais. Rever, né? Repensar, né? Reanalisar, né? E daí nascer coisas novas, né? Sim, sim. Vamos dar mais um destaque, assim, porque você gosta muito de história, gosta muito, então você trouxe muitas coisas na sua pesquisa, voltando às origens. Deixa eu ver se eu consigo. Mais um ponto? Deixa eu ver se eu consigo resumir. Por exemplo, origem da viola, né? Bom, uma dezena de estudiosos, né, principalmente brasileiros e portugueses, indicam que existia um instrumento chamado de viola em Portugal e que esses teriam vindo para o Brasil. Porque aqueles registros que eu falei do início daqui do Brasil, do século XVI, não dá para você saber se era viola tocada, se era viola de arco, né, e nem qual instrumento era. Era apenas no meio de uma das cartas lá, ele escrevia, e os índios tocavam viola. Os índios não. Os meninos, né, dos colégios tocavam viola, além de outros instrumentos. Então, não dá para saber. Então, eles falam que lá. Agora, o que eu descobri é que várias evidências, eu estou falando de mais de uma dezena de evidências, de que essa viola nasceu em Portugal como apenas um nome. É até assim, eu não sei se é errado falar isso, mas assim, a gente sabe de outro livro também que fala que no início era só o nome, né? No início era a palavra, era o logos, né? É o começo da Bíblia. Então, no início era só a palavra viola. O português chamava todos os instrumentos que podia carregar no colo e que tinha corda, alaúde, viola, guitarra, tudo ele chamava de viola. Então, na verdade, o que eu estou colocando, e que outros estudiosos também já viram, é que não existia uma viola, existia um nome pelo qual os instrumentos eram chamados. Isso é muito diferente. Porque o principal instrumento, esse aqui, por exemplo, era a guitarra do século XVIII, era exatamente isso aqui, 10 cordas em 5 pares, com esse formato. Isso aqui era uma guitarra espanhola. Só que o português não chamava de guitarra espanhola. Por quê? Porque Portugal e Espanha não, para usar um nome bem popular, não se bicavam. Né? Portugal, inclusive, nasceu dentro do território espanhol, então sempre foram rivais. Então, assim, a viola surge como um nome, apenas um nome. E aí, só depois, quando em Portugal, ali pelo século, deixa eu lembrar, 1789, século XVIII, aí o português começa a fazer uma guitarra diferente do espanhol, usando cordas de arame, que a Espanha nunca usou corda de arame, e usando algumas dessas ordens aqui, que a gente fala que são duplas, né? Eles usavam trios. Isso é uma característica especial que só acontecia em Portugal. Então, do século XVIII para o século XVIII e XIX, você pode dizer, ali nasceu a viola. Antes você não tem um instrumento, você só tem um nome. Entendeu? E as descrições sobre esse nome eram de guitarras, ou eram de alaúdes, ou eram de um instrumento espanhol chamado vihuela. Entendeu? Então não existia viola.
Essa colocação que eu estou fazendo assim, eu passei, como eu te disse, 20, 30 estudiosos que todos falam, Portugal chamava a guitarra de viola. Mas eu falei, mas não, ele não chamava só a guitarra. Ele chamava o alaúde, ele chamava tudo. Se ele chamava tudo, é porque não existia viola. Então essa é uma colocação que eu estou trazendo para reflexão, entendeu? E de que a partir do momento que eu coloquei isso, ninguém mais pensou assim, aí eu fui ver. Mas então quando existe a viola então nasce no século XVIII para o século XIX, aí as guitarras passam a ter 6 cordas, como são hoje os violões, né? Tem 6 cordas simples, e os instrumentos de cordas duplas com 10 cordas em 5 ordens, sim, aí sim, violas portuguesas, aí nasce a viola. Então é bem antes, né? O pessoal fala assim, a viola existe há 800 anos, há não sei quanto. Não é bem aí. É século XIX que você pode dizer que existia uma viola. E é legal a gente repensar nisso, né? Porque tem gente, por exemplo, que acha que a viola nasceu aqui com Cornélio Pires em 1910. Então é legal você fazer a pessoa, sabe? Peraí, mas onde é que está escrito isso? Vamos buscar, né? O que eu fui fazer foi buscar o que está escrito. Eu não acreditei em ninguém. Não acreditei em ninguém. Eu duvidei de todo mundo. Todo mundo que escreveu lá, mas pera, onde é que está escrito? Não está escrito não. Então, meu amigo, então me desculpa. Se não está escrito, não tem valor. Você procurou as fontes, né? Fui atrás de fonte, que é a visão acadêmica. Mas eu acho que é uma visão que também serve para a nossa vida. João, conta história bacana, João. E infelizmente temos que terminar aqui. Um tempinho para você falar das suas redes sociais ou não tem rede social? Não, rede social, YouTube, canal João Araújo Viola Urbana Produções, eu olho sempre. Estou sempre no Facebook, que eu monitoro cerca de 30 grupos no Facebook. Então lá, João Araújo Viola e Viola Urbana, vocês sempre vão encontrar. E sobretudo no YouTube, que é onde eu estou sempre ali colocando coisas novas, pesquisas, toques, cantos, tudo a respeito. Me parece que você escolheu agora uma de domínio popular. Vamos encerrar, né, com uma coisa também nossa mineira, nossa homenagem que eu gosto de fazer também a Pena Branca e Chavantinho, que gravaram essa música que é de domínio público. Eu vou despedir de você, amigo e amiga. Eu quero lembrar aqui no quadro do Em Dia com as Nossas Redes, que no dia 27 realizamos mais uma edição do Café com Fé, às 19h30 no YouTube da Renser, sobre o direito da memória, marcando aí os 3 anos e meio da tragédia crime da Vale em Brumadinho. Portanto, eu sugiro que você acompanhe essa live Café com Fé. O Versos e Preces fica por aqui. Semana que vem eu volto. Você pode nos seguir pelas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, Dom Vicente Ferreira. No YouTube, procure por Versos e Preces. Que Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, proteja a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. A tua saudade corta, feito aço de navalha. Que o coração fica aflito, bate uma outra faia, e os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Benção, Pena Branca e Chavantinho, vou pegar seu retratinho e vou punhar numa medalha, com seu vestidinho branco e seu lenço de cambraia, vou pendurar bem no meu peito, onde o coração trabalha. Obrigado.